Olá pessoal, boa noite. Nesse vídeo de hoje vou tratar aqui sobre o conteúdo de sequências e recursões, né, sequenciais, e mais precisamente da mais famosa delas, conhecida como os números de Fibonacci, né? Então eu pretendo explicar basicamente como funciona uma recursão utilizando as propriedades dos números de Fibonacci, né? Então, para ter um certo embasamento histórico, o Fibonacci, né, que é o Leonardo de Pisa, mais conhecido como Leonardo Fibonacci, lá no século XII ele estudou um problema, claro, não muito realista, né, mas como uma curiosidade, que esse problema pode ser expresso dessa maneira aqui. Ó. Um fazendeiro cria coelhos. Cada coelho dá origem a um coelho quando ele completa 2 meses de idade, né? E daí em diante a um coelho a cada mês. Então, um primeiro passo importante aqui, ó, quando ele completa 2 meses de idade é que esse coelho consegue se reproduzir, né? Então, como eu falei, o problema não é tão realista porque a gente tem que admitir que os coelhos nunca morrem e ignoramos também os machos, né? Então vamos enfatizar que todos eles podem se reproduzir, né? Gerar outro coelho. Então, quantos coelhos terá o fazendeiro no enésimo mês se ele começar apenas com um coelho recém-nascido, né? Então, para a gente abordar o problema como o Leonardo fez, vamos fazer o seguinte: aqui vamos colocar o mês, né? Que vai considerar aqui ó, o primeiro mês, segundo, terceiro, quarto, quinto mês, sexto mês, sétimo, oitavo. Acho que aqui já dá para ter uma ideia de como funciona, né? Então, a gente vai começar com um coelho. Eu vou representar aqui os coelhos que ainda não podem se reproduzir com um círculo vermelho, certo? A gente vai começar com um coelho. Então, no primeiro mês a gente só tem um coelho que ainda não pode se reproduzir. No segundo mês, esse mesmo coelho aqui já pode se reproduzir, né? Eu vou representar agora, a partir do momento em que ele pode se reproduzir, um círculo azul com um xizinho dentro, certo? Então no segundo mês eu continuo tendo um coelho, só que agora ele já pode se reproduzir, né? Está dizendo, ó, ele dá origem a um coelho quando ele completa 2 meses de idade. Completou 2 meses de idade, ele já pode se reproduzir. Então no terceiro mês, como os coelhos nunca morrem, né? No terceiro mês a gente vai ter esse mesmo coelho aqui e mais um que ele gerou, né? Que eu vou representar de círculo vermelho novamente, né? No quarto mês eu vou continuar a ter esse mesmo coelho aqui inicial, né? E ele vai poder se reproduzir novamente. Eu vou colocar aqui mais um círculo. E esse coelho que foi gerado aqui no terceiro mês, agora ele vai estar maduro. Ele vai poder se reproduzir já no próximo mês, certo? Então no quarto mês já temos 3 coelhos. Aí no quinto mês, esse mesmo coelho aqui do início ele continua, né? Esse daqui que foi gerado no quarto mês já vai estar em idade de se reproduzir. E eu deveria ter representado assim, né? Ignorar essa parte, tá? Esse coelho aqui ele se reproduziu de novo, tá? Vou fazer aqui mais um círculo vermelho. Esse coelho aqui que foi gerado no quarto mês, ele vai estar em idade de se reproduzir. Tá? Aqui um círculo azul. Esse coelho aqui também já estava em idade fértil, ele vai aparecer aqui também, né? Ele mesmo vai gerar, né, um coelho. Então vou colocar aqui, ele aparece aqui e um coelho que ele gerou vai aparecer aqui também, né? Aí no sexto mês a gente só vai repetindo a brincadeira, né? No sexto mês esse coelho inicial permanece, aí ele vai gerar mais um. Esse coelho que foi gerado aqui no quinto mês vai estar em idade de se reproduzir, né? Estou me referindo a esse aqui, né? Esse coelho aqui permanece e ele mesmo vai gerar mais um coelho, então vou colocar aqui uma bolinha vermelha. Esse coelho aqui inicial ele permanece e ele mesmo vai se reproduzir, então vou colocar mais
uma bolinha. E esse coelho aqui que foi gerado no 5º mês vai estar em idade de reprodução. Vou colocar ele como um círculo fechado, né? Vamos ver se faltou mais um. Até aí tá tudo ok, né? Aí no 7º mês vamos ter aqui esse coelho inicial e ele vai se reproduzir novamente, né? Esse coelho que foi gerado no 6º mês vai estar em idade de se reproduzir. Esse coelho que estava aqui, ele estará aqui novamente, né? E ele mesmo vai gerar outro. Assim como esse estará aqui ainda no 7º mês e ele mesmo vai gerar outro, né? Esse coelho aqui vai estar em idade de se reproduzir. Esse aqui estará aqui novamente e ele mesmo gerará outro, né? E esse aqui vai estar em idade de se reproduzir, né? Esse vermelhinho. E esse outro estará presente ainda no 7º mês, gerando outro coelho, né? E assim segue. Eu não vou nem fazer aqui do 8º mês, acho que vocês já entenderam o padrão, né? Então o que se observa? Que no 1º mês, né, utilizando essa forma de crescimento, terei um coelho. No 2º mês, continuarei com um coelho. No 3º mês, 2. Aí no 4º mês serão 3. No 5º mês serão 1, 2, 3, 4, 5. No 6º mês, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No 7º mês, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Né? Então, olha só o padrão que vai se formando. Somando esses dois primeiros números, eu obtenho esse terceiro, né? Somando esse número com esse, eu obtenho esse 4º número. Somando esse número, somando esse número aqui com esse, eu obtenho o 5º número. Enfim, a minha sucessão fica da seguinte forma. A gente observar bem, eu tenho os dois primeiros termos, aí a soma dos dois eu gero o terceiro, a soma do segundo e do terceiro eu gero o 4º número, a soma do terceiro e do quarto eu gero o 5º, a soma do 4º e do 5º eu gero o 6º número, né? 8. A soma do 5º e do 6º eu gero o 7º número, 5 mais 8 dá 13. E assim eu continuaria com 8 mais 13, 21, 13 mais 21 para gerar o 34, 21 mais 34, 55, 34 mais 55, 89, 55 mais 89 dá 144, e 144 mais 89 daria 233, né? E assim segue. A sucessão continua dessa forma, né? Então, com esse simples exemplo aqui, a gente tem uma lei de recursão, né? Eu vou representar cada número de Fibonacci com a letra F, né? O número de Fibonacci, onde o F1 é o primeiro termo, né? O F2 é o segundo termo, F3 é o terceiro termo, F4 o quarto termo, F5 o 5º termo, e assim vai, né? Até o Fn mais 1. A princípio a sucessão não tem fim. Assim, com a lei de recursão que construímos, o que a gente fez? A gente disse que F1 somado com F2 obtém o F3. A gente viu também que F2 mais F3 obtém-se o F4. F3 mais F4 é igual a F5.
Então, de forma geral, se eu for somar um termo fn qualquer com o seu sucessor, fn mais 1, eu vou obter o fn mais 2. Né? Essa fórmula que a gente escreveu agora é chamada a lei de recursão que constrói os números de Fibonacci. Né? É através dessa fórmula que a gente vai construir todos aqueles números que compõem a sequência de Fibonacci. Existem várias outras maneiras de representá-la. Né? Se você quiser fixar aqui o Fn, né, você pode fazer assim. Tipo, como eu falei, são várias maneiras diferentes. Você pode dizer, por exemplo, que Fn menos 2 mais Fn menos 1 é igual a Fn. Né? Ou seja, se tem dois números consecutivos que somando dá um terceiro elemento, né? Sempre nessa mesma contagem. Vocês vão encontrar muito dessas duas maneiras, principalmente nos exercícios que estarão lá disponíveis no Classroom logo em seguida. Né? Então, vamos agora demonstrar algumas propriedades dos números de Fibonacci. Uma primeira propriedade que a gente pode se perguntar é a seguinte: você querer saber qual é a soma dos n primeiros números de Fibonacci. Né? Para isso eu vou introduzir uma outra notação, né? Que eu vou dizer que f0 é igual a 0. Tá? Aí depois eu vou partir de f1 igual a 1, f2 igual a 1, f3 igual a 2 e assim sucessivamente. Em muitas dessas propriedades que eu vou mostrar, fica mais fácil a gente ter um termo inicial f0. Né? Ele não é essencial, é apenas uma escolha, né, que muitos autores fazem para poder simplificar em algumas passagens da demonstração. Então, assim, quando eu tenho, por exemplo, vou somar o primeiro termo f0, só o zero, a gente sabe que a soma de zero com nada, né, com ele mesmo, é zero. Né? Se eu somar f0 mais f1, ou seja, se eu somar 0 mais 1, eu vou obter 1. Se eu somar 0 mais 1 mais 1, ou seja, f0, f1 mais f2, eu vou obter 2. E se eu continuar com isso com os outros números, vai ser 0 mais 1 mais 1 mais 2, né? Ou seja, f0 mais f1 mais f2 mais f3, eu vou obter a soma 4. E assim, se eu continuar, vai ter 0 mais 1 mais 1 mais 2, o próximo número de Fibonacci que é 3, né? Somando tudo isso, vou obter 7. 0 mais 1 mais 1 mais 2 mais 3 mais 5. Tudo isso dá 12. Né? E assim, como eu disse, a gente pode seguir o quanto a gente quiser. Né? Então, o que fica implícito nisso é o seguinte, que cada número de Fibonacci que a gente, ou cada número resultante dessa soma, vai ser, se a gente prestar bem atenção, o que acontece se eu somar 1 em cada um desses resultados de soma aqui. Ó. Eu vou ter 0 mais 1, 0 mais 1 igual a 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 4 mais 1, 5. 7 mais 1, 8. 12 mais 1, 13. Todos esses números que aparecem, se eu somar 1 ao resultado, é o número de Fibonacci. Né? Então, o que isso quer dizer? Se eu fizer aqui, ó, F0 mais F1 mais F2, né? E assim vai até o Fn, um Fn qualquer, qual o resultado da soma que eu vou obter? Vai ser Fn mais 2 subtraído de 1, né? Porque aqui eu precisei somar 1 para obter o número de Fibonacci. Então, ó, um exemplo aqui, eu somei F0 mais F1 mais F2 mais F3 mais F4 mais F5. Qual o resultado dessa soma? Foi 12. Só que se eu somar 12 com 1, eu obtenho 13. 13, que é o sétimo número de Fibonacci.
Então, somando de F0 até F5, eu obtive o sétimo número menos 1, né, para resultar 12. Então, se eu somo de F0 até Fn, eu vou obter Fn mais 2 subtraído de 1. Né? Então, essa é uma propriedade, é uma das primeiras propriedades de soma que a gente precisa demonstrar que vale. Isso aqui eu mostrei para um punhado de números que aparentemente respeitam essa propriedade. Mas como que eu vou saber que essa expressão equivale para uma quantidade qualquer, n, de números de Fibonacci? Eu preciso demonstrar por indução, né? Então aqui, ó, demonstração. Demonstração a gente vai utilizar indução. Então, ó, usando indução finita, temos. Então, assim, eu sei que alguns de vocês, pelo que eu já vi, né, nas listas de exercícios, tudo, vocês possuem uma ideia bem primária, para não dizer equivocada, do conceito de demonstração em matemática, né? Para demonstrar um conceito em matemática, não vale você citar meia dúzia de casos e dizer que a regra está valendo, né? Foi para isso que aprendemos uma das várias ferramentas que existem para demonstrar que uma determinada propriedade matemática vale para qualquer número dado. Uma delas é a indução, que a gente viu lá no começo do curso, e como eu disse lá naquela época, estou repetindo agora, né, um conceito que vamos utilizar bastante, né, nessa primeiro tópico de teoria dos números 1, assim como quando vocês forem fazer teoria dos números 2. Né? Então, utilizando indução, o que a gente faz? Ó? Para n igual a 1, n igual a 1. Vamos ter o quê? Aqui, como eu disse, né? Na verdade, você pode começar para n igual a 1, você vai ter apenas um termo, né? É o F0, que é igual a 0. Tá ok, né? Para n igual a 2, você vai ter F0 mais F1, a soma dos dois primeiros termos, que dá 1, né? Que também está ok, condiz com os nossos dados, né? Porque por que está ok, né? Porque assim, ó, vamos pegar essa aqui que é mais interessante, né? O F0 mais F1, segundo a nossa propriedade, tem que ser o quê? Aqui o F1 é o n, né? O valor do n. Então, isso vai ser igual a f de 1 mais 2 menos 1, né? Só que f de 1 mais 2 é f de 3 menos 1. Quem é o terceiro número de Fibonacci? É 2, né? Ou seja, é 2 menos 1, que é igual a 1. Por isso que eu disse que estava ok, né? Agora, precisamos admitir, então, que a minha hipótese de indução é que n vale para k, né? Então, aqui é a minha hipótese. Né? Vou colocar aqui só um if. Se n vale para k, eu estou afirmando que F0 mais F1 mais F2 até chegarmos ao késimo termo é igual a f de k mais 2 menos 1. Então, pela minha hipótese de indução, eu tenho que isso é verdadeiro, né? O que eu preciso provar? Então, vou colocar aqui, ó, preciso provar que quando eu somar todos esses termos aqui e mais um késimo mais um termo, por assim dizer, né, que eu coloquei F0 mais F1 mais F2 mais FK mais 1. Então eu preciso, lembra da hipótese de indução, eu admito que para n igual a k é válido, eu preciso mostrar que é válido para n igual a k mais 1, certo? Então foi o que eu fiz.
onde tem N eu coloquei K mais 1. Então, aqui ó, onde tem o N, ou seja, onde tem o K, eu vou colocar K mais 1. Aí vai ficar F de K mais 1, mais 2, menos 1. Ou seja, isso aqui resulta em F de K mais 3, menos 1. Eu tenho que chegar nesse resultado aqui, né? Então, na indução vocês lembram como funciona, né? Você já tem a resposta, você tem que fazer as manipulações corretas necessárias para ver se a sua identidade realmente recai nessa resposta, né? Então, vamos trabalhar com o que nós temos aqui, ó. Eu sei já, por hipótese, qual é o valor de F0 mais F1 até Fk. Eu sei que, por hipótese, tudo isso aqui vale quanto? Vale F de K mais 2 menos 1. Então, eu sei que isso vale F de K mais 2 subtraído de 1, né? Aí eu vou somar isso ao F de K mais 1. Né? E vamos ver no que isso vai dar. Né? Então, eu posso rearranjar esses termos da seguinte maneira, né? Lembrando, eu tenho que chegar nisso daqui, né? Eu vou rearranjar esses termos da seguinte forma. Vou colocar aqui o F de K mais 1 primeiro, que ele é menor, né? Vou somar com o F de K mais 2 e vou colocar o menos 1 aqui depois deles, né? Por que eu coloquei assim? Quem é F de K mais 1 mais F de K mais 2, né? Aí a gente tem que lembrar lá da lei de recursão que forma os números de Fibonacci, né? Aqui ó, lembrete. Lembrete, o número de Fibonacci é formado como? Eu sei que o F de, vou colocar aqui, N mais 2 é igual ao F de N mais 1 mais F de N, né? Ou ainda, se eu quiser colocar Fn mais 3, é igual a quem? Quem é que vem antes dele, né? É o F de N mais 2, mais quem vem antes do Fn mais 2 é o F de N mais 1. Né? Então esse lembrete é só para mostrar o seguinte: F de N mais 1 somado com Fn de mais 2 vai dar F de N mais 3. Então F de K mais 1 somado com F de K mais 2 vai dar F de K mais 3. E esse menos 1 continua, né, que eu não fiz nada com ele. Então, o resultado dessa soma aqui dos K mais 1 termos da sequência de Fibonacci resultou em F de K mais 3 menos 1, que é justamente a resposta a qual eu deveria chegar. Né? Se o resultado bate, pronto,